Enriquecendo com a microwallet Faucet Pay. É possível? Sim. É impossível? Não. Então acompanhe esse vídeo até o final, porque eu tenho dicas importantíssimas que ninguém nunca deu a respeito dessa carteira. Geralmente, quando eu presto atenção em algo e vejo que esse algo é muito promissor, eu estudo e depois eu executo e realmente tenho resultado. Eu enxerguei um potencial de ganhos gigantesco aqui na carteira Faucet Pay, que muitas pessoas não prestaram atenção ainda nessa carteira. Então, você vai ter a oportunidade de, nesse momento, estar conhecendo o potencial de enriquecimento que você tem e sem nenhum investimento. Começando do zero, essa carteira ela te dá para as pessoas iniciantes que nunca ganharam criptomoedas em lugar nenhum, ele te dá a oportunidade de você enriquecer sem investir nenhum centavo, porque os próprios recursos da própria carteira te dá a opção de você ter saldo e multiplicar esse saldo dentro da própria carteira. Então vamos lá. Nós vamos clicar aqui em painel do usuário. Se você ainda não tem uma carteira Faucet Pay, você vai se inscrever nessa carteira, vai fazer a sua conta, fazer um cadastro e depois você vai logar. Nós vamos fazer login aqui no nosso dashboard. E para essa estratégia funcionar, você tem que ter saldo, mesmo que seja saldos pequenos, aqui na Faucet Pay. Por que eu fiz questão de mostrar os saldos pequenos? Porque nos próximos vídeos, mais para frente, você vai ver em tempo real que esse saldo que eu tenho aqui na Faucet Pay, que hoje esse saldo equivale a 0,63 centavos de dólar, ele vai se multiplicar. Da mesma forma que aqui no Feiorra eu tinha um saldo de criptomoedas ganhos com as próprias ferramentas daqui da Faucet Pay, do zero, sem investir nada, eu tinha esse saldo aqui e eu caminhei 2 casas para frente. Da mesma forma que aqui no Dogecoin, isso aqui foram os 2 testes que eu fiz com a Feiorra e com o Doge. Eu acumulei um saldo aqui com as ferramentas que tem aqui na Faucet Pay, um saldo nessa casa e eu multipliquei 2 casas à frente. O que é que eu quero dizer com isso? Que agora que eu multipliquei 2 casas à frente com a estratégia que eu utilizo, agora eu vou multiplicar novamente mais 2 casas à frente, tanto aqui da Feiorra como da Dogecoin. E assim eu posso fazer com qualquer outra criptomoeda, utilizando a estratégia que eu descobri. Eu fiquei testando, queimei saldo, perdi dias executando, tentava uma estratégia, não funcionava, ela até funcionava por um determinado momento, mas depois você perdia o seu saldo. Então, mexendo aqui na plataforma, eu descobri uma estratégia que pode te enriquecer. Agora, primeiramente, você vai precisar ter saldo. E a própria carteira Faucet Pay tem como você obter esses saldos aqui, porque esses saldos foram gerados de forma gratuita, sem nenhum investimento. Esse saldo que vocês visualizam de criptomoeda aqui. Então, com a estratégia, você só precisa ter saldo. E eu vou te ensinar como ter saldo. E com o saldo, você vai multiplicar. Mesma forma, recapitulando, como eu estava com saldo nessa casa aqui, e eu multipliquei 2 casas à frente, e estava com saldo aqui, e multipliquei 2 casas à frente, da mesma forma, essa estratégia vai fazer com que eu multiplique novamente mais 2 casas à frente. Se aqui eu tinha 0,0x valor, agora, com essa estratégia, eu posso elevar mais 2 casas à frente aqui. Ou seja, de 1 Doge, eu faço 100 Doge. De uma Feiorra, eu faço 100 Feiorra. Eu digo que isso é possível, gente, porque eu já testei, já utilizei os valores aqui e com essa mesma estratégia que eu refiz aqui, melhorei, eu caminhei 2 casas à frente e aqui também caminhei 2 casas à frente, só que anteriormente eu já tinha usado a estratégia onde nessa mesma casa aqui eu fiz 1000 Feiorra.
certo? Para testar. Então agora recomecei novamente, depois que eu fiz as 1000 feiorra, usei para estratégia. Aí agora eu venho refazendo do zero e vou mostrar para vocês o que você precisa para que você também multiplique. Então acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou estar dando dicas importantíssimas. Primeiro passo, gente, para você ter saldo aqui, a própria carteira Faucet Pay, ela te dá ferramentas para que você possa acumular saldo aqui. E que ferramentas são essas? Primeira ferramenta para a pessoa que inicia aqui na Faucet Pay são as faucets. Essas faucets você pode vir aqui em ganhar, e aqui você tem uma lista de torneira, você tem um mural de ofertas, você tem pesquisa, pago para clicar, e aqui você tem o staking da moeda ou do token feiorra. Mas o que nos interessa é aqui, ó, lista de torneiras. Aqui nessa lista de torneira, presta bem atenção, gente, que eu vou revelar dicas que ninguém nunca deu. Então é necessário você prestar atenção a partir de agora. Então aqui você tem faucets. Faucets Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Traço, Digibyte, Tron, Tether, feiorra, Zcash e Binance. Então essas faucets você pode ganhar saldo aqui na sua carteira, e com esse saldo você vai executar a estratégia que nós vamos estar mostrando para todos vocês. Ok, gente? Então ignore aí o barulho no fundo aí que começou a chover aqui. Então vocês podem perceber nesse vídeo aí um fundo de chuva. Mas ignorem, e nós vamos seguir aqui na nossa estratégia, porque eu acordei determinado para gravar esse vídeo aqui para vocês, que é mostrando as estratégias de como você enriquecer com a Faucet Pay. Pronto, agora eu te mostrei as faucets, certo? Mas não somente vou te mostrar as faucets. Por quê? Nessas faucets aqui, você vai encontrar algumas faucets que são fáceis de fazer e outras que são mais complicadas de fazer. Então, eu enumerei as faucets que são mais fáceis de fazer para que você não perca tempo. Você vá direto ao ponto. Porque eu, primeiramente, perdi tempo para trazer esse conteúdo para você, para que você não precisasse perder tempo. Então, por isso que é imprescindível você assistir esse vídeo até o final. Já disse, assista o vídeo até o final, que eu vou estar dando dicas e ferramentas para você enriquecer com a Faucet Pay. Então, primeiro passo. Aqui você já tem o primeiro passo, que é ganhar o saldo de criptomoeda. Só que as faucets, algumas delas, como dissemos para você, são muito chatinhas de fazer por causa dos CAPTCHA, entre outras coisas. Então, o que foi que eu fiz? Eu trago para vocês também, vou deixar aqui na descrição, tanto as faucets que são as melhores para você utilizar nessa estratégia, como também eu vou te dar ferramentas para que você faça isso acontecer de forma mais rápida. Então, eu deixo aí no link da descrição algumas extensões para facilitar a sua vida com Faucet e acelerar o seu processo de ganho. Primeiro, eu deixo para você o leitor de CAPTCHA, que ele vai ler a CAPTCHA e vai clicar no quadradinho e selecionar para você. A segunda extensão, ela vai resolver a CAPTCHA automaticamente. E a terceira extensão, ela vai pular todos os processos, que às vezes tem alguns processos de CAPTCHA que ela pula de um lado para o outro e demora um pouco. Essa terceira extensão vai fazer você pular todos os processos e você ir para o final e já receber o seu pagamento. E a quarta extensão, ela vai permitir, geralmente em muitos sites, quando a gente navega na internet, eles são sites de risco. Então, essa extensão, ela vai pegar a sua conexão e vai converter em HTTPS, ou seja, tornando em uma conexão segura para que você não sofra nenhuma perda de dados ou roubo de dados. Então, eu vou deixar aí na descrição um vídeo ensinando quais são as extensões, e ensinando como instalar e ensinando como usar. Na verdade, não precisa nem ensinar como usar, porque, na verdade, quando você começar a fazer as CAPTCHA, você vai ver que vai ser tudo de forma automática. Mas no vídeo que eu deixo aí abaixo para você, ensinando como instalar, eu mostro
a execução dessas ferramentas em tempo real. Gente, eu anteriormente tinha encontrado muitas faucets boas, porém as faucets eram cheias de captcha e demorava muito de resolver. Às vezes as faucets davam um valor até legal, só que você perdia tanto tempo, porque às vezes tem captcha que você passa 20 vezes tentando resolver e às vezes até mais, colocando e selecionando a figura e ela crashando. Então, com essa ferramenta, você vai pular todos esses processos, dinamizar o processo e você conseguir ter resultados muito mais rápido. Então, essa é a primeira dica e a primeira ferramenta que eu vou disponibilizar para você está aqui na descrição para que você ganhe mais saldos automaticamente. Então, primeiro passo, já mostrei para vocês aqui as faucets, certo? Para você conseguir ter saldo aqui no seu painel de usuário, para que através desse saldo você possa multiplicar. Então a estratégia que eu mostro para vocês é, primeiramente, vou te dar os locais onde você vai obter saldo rapidamente e depois eu vou te ensinar como multiplicar esse saldo aqui dentro da FaucetPay. Então é uma estratégia crescente a curto, médio e longo prazo. Você tem uma perspectiva futura. Não é uma perspectiva de você ganhar algumas moedinhas, porque com as faucets você vai ganhar moedas, só que para você adquirir um saldo grande aqui, você vai ralar muito. Por quê? Porque as faucets, elas vão continuar te dando o mesmo valor. Então, para você fazer algo escalável, é muito complicado, porque você vai estar recebendo o mesmo valorzinho das faucets o tempo inteiro. Então, ao invés de você usar os valorzinhos para você conseguir chegar a um saldo substancial aqui, eu vou te ensinar como você multiplicar o seu saldo, ou seja, você vai fazer juros compostos com o seu saldo aqui dentro, gente. Para quem conhece o que é juros compostos, sabe o poder que tem isso. Dá para você ganhar muito dinheiro. Então, eu vou utilizar a própria FaucetPay para você multiplicar esses saldos que está aqui, como eu disse para você. Ontem, esse saldo estava aqui e ontem de ontem, esse saldo estava aqui. Então, eu caminhei 2 casas à frente. Ou seja, eu posso, hoje, caminhar mais 2 casas à frente, utilizando a estratégia que eu utilizo aqui na FaucetPay. Porém, primeiramente, nós vamos mostrar para todos vocês as ferramentas que vão permitir você ter pelo menos o saldo inicial. E totalmente de graça, sem precisar investir nada. Então, uma outra alternativa também são as multifaucet. O que são multifaucet, gente? São faucet múltiplas, que permite você ganhar várias criptomoedas ao mesmo tempo. Então, vou deixar também aqui abaixo uma lista de multifaucet para você, certo? Para que você possa está ganhando várias criptomoedas ao mesmo tempo, para ter saldo de cada criptomoeda para você começar a executar a estratégia. E tem também as autofaucet, que são as faucet que geram automaticamente e enviam automaticamente pagamentos aqui para a FaucetPay. Então você tem todas essas ferramentas que vão te ajudar. E tem uma outra autofaucet também, algumas delas que eu vou estar disponibilizando, onde você, através das ferramentas de captcha, que eu vou deixar aqui na descrição, elas vai dinamizar o processo de você ganhar os tokens dentro dessa multifaucet. E depois que você ganhar os tokens, você pode clicar para ele executar a faucet, os pagamentos, na verdade, automaticamente. E esses pagamentos você pode utilizar para colocar de 10 em 10 minutos. E aí ele vai acrescentar um percentual a mais do valor que você granjeou lá. Você pode botar também para ele estar multiplicando esse valor, acrescentando mais uma outra percentagem. Ou seja, são 3 opções de você acrescentar um saldo a mais em cima do próprio capital que você ganhou lá. E aí você vai deixar no automático e ela vai, em cada 10 minutos, estar jogando
criptomoedas, várias criptomoedas ao mesmo tempo, certo? Aqui na sua carteira Faucet Pay. Tudo isso, gente, é para você inicialmente ter saldo. Então, todas essas ferramentas que eu dei para você, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição também, e vou explicar em outros vídeos como utilizar também cada uma delas. Todas elas vão estar aqui na descrição e você vai utilizar essas ferramentas para obter saldo aqui. E a partir da estratégia que eu vou estar mostrando para vocês, vocês podem desenhar outras estratégias com base naquilo que eu vou estar mostrando para vocês. Existe uma ferramenta aqui na Faucet Pay, que essa ferramenta é muito pouco explorada pelas pessoas. E eu descobri, já vou estar mostrando para vocês, essa ferramenta aqui, ó, Multiplique. Você tem aqui os crash, tem o limbo, tem a roleta e tem um pingo. Eu vou trazer também um vídeo sobre cada uma dessas aqui, certo? Vou estar executando as estratégias e mostrando para vocês. Então aqui você tem esse DICE, né? São dados onde você pode executar a tarefa manual. Eu já vinha utilizando essa plataforma e essa plataforma ou essa estratégia aqui permitia você ganhar 10% ao dia. Porque muitas das vezes vai acontecer de você ganhar muito mais do que 10%. Mas quando chega no final, você termina perdendo, ou no outro dia você termina perdendo. Porque quando você ganha um saldo em um determinado dia, no outro dia que você continuar fazendo essa estratégia, a sua banca vai zerar. Isso aconteceu comigo. Então essa estratégia aqui, ela permite você só ganhar 10% ao dia. E aí você para e volta no dia seguinte. Eu vou estar mostrando também em outro vídeo para vocês. Só que essa estratégia aqui é uma estratégia mais tranquila. Por quê? Porque você vai ganhar somente 10%. E o meu objetivo não era ganhar somente 10%. O meu objetivo era ganhar um pouco mais. Porque se você tem um saldo pequeno, quando você tem um saldo maior, vale a pena você ganhar somente 10% desse saldo maior que você tem. Mas como eu estou ensinando para pessoas que vão iniciar do zero, que nunca ganharam criptomoeda, é interessante eu mostrar a estratégia onde a pessoa possa iniciar do zero e enriquecer iniciando do zero. Então essa é a minha proposta aqui com a estratégia que eu vou mostrar para vocês. Então aqui nessa estratégia, você ganha 10% somente ao dia. Se você ganhar mais, tenha certeza que você vai perder a sua banca no outro dia, certo? Mas eu vou explicar para vocês também, se de repente você tiver um saldo grande aqui no futuro e quiser ter uma estratégia tranquila, você vai ganhar 10% diário, fecha ali e volta no próximo dia e ganha mais 10% em cima do capital que você tem. Então essa estratégia é interessante se tipo você tiver 10 mil reais em criptomoedas aqui, com a estratégia de 10%, você vai ganhar R$1.000 diário com essa estratégia. Então é interessante para quem tem um valor grande. Para quem não tem um valor grande, tem um valor pequeno, você vai ficar ali rodando o tempo inteiro para conseguir ganhar valores. E aí, como o seu valor que você tem é muito pequeno, você vai se alvoroçar para querer ganhar mais. E aí onde está o problema? Você vai perder. Porque você vai querer acelerar e você vai terminar perdendo seu saldo. Então essa estratégia é interessante para quem tem um saldo maior, que aí vai permitir você ganhar 10% ao dia. E eu vou também trazer um outro vídeo mostrando para vocês qual é a configuração que você vai usar para você ganhar 10% ao dia. Tem aqui outra aposta automática, que essa aposta ela é um pouco mais agressiva. Permite você ganhar mais do que 10% ao dia, mas porém também você vai ter que fazer ela em dias alternados. Você vai fazer num dia, no outro dia você não faz, depois faz no outro dia você não faz, porque você vai ganhar somente um percentual. E se você se arriscar em querer ganhar mais do que aquele percentual, digamos 20% ao dia, você vai perder a sua banca.
Eu falo isso porque eu já testei todas essas estratégias por muito tempo, certo, gente? E a melhor estratégia que eu encontrei está localizada aqui, ó, na aba avançada. Eu pensei, depois que eu tinha executado a estratégia de utilizar aquelas duas abas, se eu utilizasse uma outra estratégia que me permitisse manipular os valores que eu vou estar investindo, principalmente ali na questão da multiplicação automática, né, que tem poucas opções. Então, se eu tivesse como manipular, configurar e testar diversas estratégias, eu poderia aumentar esse saldo. Foi isso que eu fiz. Eu vim aqui, eu testei diversas estratégias, diversas configurações, e eu encontrei a configuração perfeita para cada tipo de saldo, desde o saldo pequeno a saldos maiores. Então você vai ver em tempo real a estratégia ou a forma de configurar isso aqui para você ter os resultados que nós estamos tendo. Então, de ontem, eu executei com uma criptomoeda que foi a Dogecoin, e ontem eu executei com a criptomoeda Feiorra, e eu caminhei 2 casas à frente. Ou seja, com essa mesma estratégia, se eu caminhei dessa casa aqui para 2 casas à frente, eu posso caminhar 2 casas à frente aqui, como aqui, ou de qualquer outra criptomoeda. Você percebeu que o potencial de ganhos aqui, ela praticamente multiplicou de forma bem agressiva? Por quê? Nas 2 primeiras estratégias eu ganhava 10%, 20%, só que aqui eu saí dessa casa, eu ganhei, quando eu ganho o mesmo valor aqui, eu ganho 100% em cima. Como eu passei para essa casa, eu ganhei 1000%, e passei para essa casa aqui, ganhei 10.000% no dia. Isso é muito agressivo, gente. Eu digo que isso é possível porque de ontem, eu utilizei o Dogecoin, e ontem eu usei a Feiorra e fiz isso. Só que anteriormente, em que eu vinha fazendo a estratégia de forma aleatória e testando várias configurações, eu saí de frações de Feiorra, porque quando você vai fazer as faucet, você ganha frações aqui, só que com as próprias frações que você tem, né, que eu iniciei com 4 casas aqui e fui aumentando, e eu fiz 1000 Feiorra aqui. Então é uma estratégia que já é testada, e eu vou mostrar na prática essa estratégia para vocês. Então esse primeiro vídeo foi para mostrar para vocês que é possível enriquecer com a Faucet Pay. E executando essa estratégia com as configurações que eu vou passar para você, por isso que é necessário você assistir os próximos vídeos, porque nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês as ferramentas para você resolver as CAPTCHA automaticamente. Vou mostrar para vocês as estratégias e os locais onde você vai obter saldo do zero, sem investir nada. Vou mostrar as opções de ganhar saldo, porque para você executar a estratégia, você precisa de saldo. E o bom disso aqui, gente, é que você pode recomeçar diversas vezes. Existem ferramentas que eu utilizava em outras plataformas, que quando você perdia o saldo, já era. Você não tinha como refazer a estratégia e recomeçar ou testar outras estratégias. Com essa ferramenta, que é a Faucet Pay, você tem como reiniciar, se por exemplo, você se ousar em testar outras estratégias, porque eu vou te dar a estratégia e você vai poder utilizar com essa configuração, modificar e criar até outras estratégias mais agressivas. Só que no início, quando você sai de uma estratégia já utilizada e vai para uma estratégia onde você vai testar, você vai queimar saldo.
Isso já aconteceu comigo, por isso que hoje eu venho falar com propriedade para todos vocês. Então permite você reiniciar novamente se você perder todos os saldos, como eu já perdi aqui, ó, todos os saldos que tinha aqui várias vezes, queimando o saldo para desenvolver estratégia, porque eu faço assim. Quando eu quero descobrir algo, eu queimo o saldo primeiro para testar as diversas probabilidades que eu posso ter de ganhos aqui. E foi isso que eu fiz. Então agora, com propriedade, eu venho trazer os caminhos que eu utilizei para você multiplicar o seu saldo e no decorrer dos vídeos você vai ver que os saldos vão ser multiplicados. Por isso que eu disse para você prestar atenção no vídeo até o final, porque eu venho dando dicas que vai abrir os seus olhos e tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma depois desse vídeo que você estiver assistindo. Uma perspectiva de ganhos crescente e de enriquecimento com essa com essa micro wallet, né, Faucet Pay. O bom da Faucet Pay, gente, é que ao contrário de outras plataformas, principalmente que eu já faço Faucet há muito tempo, né, desde quando eu iniciei criptomoeda, então na maioria das vezes você pegava uma Faucet e aí você ficava fazendo as Faucets, só que a Faucet você tinha que ter um mínimo de pagamento. E às vezes você rodava ali o tempo inteiro com aquela Faucet e o mínimo de pagamento era muito. Então você se cansava no decorrer do processo. E aí você pensava, pô, será que essa Faucet vai pagar realmente? Será que vale a pena eu continuar fazendo? E se de repente não pagar? E aí era o que acontecia. Eu fazia Faucet por tempos e quando eu alcançava o valor mínimo, que era alto, que ia sacar, infelizmente a plataforma era uma plataforma fraudulenta e não pagava. Então eu perdia o meu tempo e perdia aquela satoshi ou aquele saldo de criptomoeda que eu havia ganhado naquela Faucet. Aqui é diferente. Todas as Faucet que são ligadas à Faucet Pay, quando você faz, ela já paga instantaneamente. Ou seja, todo o trabalho que você fizer aqui, você nunca vai perder. Se você desistir de uma Faucet, você vai desistir dela, mas o saldo que você ganhou já vai estar aqui na sua carteira. Porque você ganha instantaneamente na carteira. E aqui na carteira você pode fazer o que você quiser, porque o saldo é seu. Então, ao contrário de outras plataformas, essa micro-wallet permite você ganhar frações de satoshi. Desde uma satoshi a milhões de satoshis você pode ganhar nessa carteira Faucet Pay. Então isso dinamiza esse processo e possibilita você ter a chance de enriquecer, né? Porque todo o seu trabalho vai ser um trabalho crescente. Se você tinha um saldo hoje, amanhã o seu saldo não vai ser aquele mesmo saldo. Vai ser um saldo maior e você vai aumentando cada vez mais. E se aí você for utilizando as estratégias que eu vou estar mostrando para vocês aqui, você vai multiplicar cada vez mais o seu saldo. Você só precisa ter um pouco de saldo aqui para você executar as estratégias que eu vou estar mostrando para vocês. Então observe que já multipliquei aqui de saldo 0 para uma Feijoa, de saldo 0 para um Dogecoin. E assim eu vou fazer com Tether, com Tron, Digibyte, Traço, Zcash, Bitcoin, Litecoin e Bitcoin Cash e Litecoin. Vou estar mostrando isso aqui no decorrer e você vai acompanhar comigo a probabilidade disso acontecer. Ok, gente? Então, é imprescindível que você acompanhe os próximos vídeos, porque eu vou ensinar, primeiramente, onde você conseguir os saldos e depois vou ensinar como você utilizar os saldos. E aqui na Faucet Pay, você tem também outras formas de multiplicar. Além dessa estratégia que eu vou estar mostrando para vocês, que ela tem uma configuração para cada saldo, a cada saldo que você ganha, você pode aumentar ainda mais. Como a estratégia que eu fiz, primeiramente aqui na Feijoa, onde eu ia ganhando alguns centavos, depois passei a ganhar de uma em uma Feijoa, isso em frações de segundos, de minutos. Depois eu comecei a fazer ganhando de 2 em 2 Feijoa, depois eu comecei a fazer ganhando de 5 em 5 Feijoa, isso em minutos, gente. E aí eu fui aumentando. Então essa mesma estratégia que eu já utilizei aqui e ganhei 1000 Feijoa, eu voltei aqui depois que eu queimei o saldo, testando outras e outras estratégias.
certo? Voltei agora mais consistente. E já mostrei para vocês aqui que do zero a estratégia eu girei uma feiorra, do zero a estratégia eu girei um Dogecoin, certo? Aqui é pouco, né? Mas é somente para mostrar a estratégia. É pouco entre aspas, porque quando você começa a ganhar nas Faucet, você ganha frações. E para você conseguir fazer um Dogecoin ou uma feiorra, você vai ter que ralar muito para você fazer uma feiorra e um Dogecoin aqui. Você vai ver isso na prática quando você utilizar as Faucet. Então, com essa estratégia, permite você multiplicar o seu saldo. Ao invés de você levar dias ou semanas para você conseguir fazer um Dogecoin, ou dias ou semanas para você fazer uma feiorra ou qualquer outra criptomoeda, você vai levar um dia para fazer um Dogecoin, um dia para fazer uma feiorra. Isso com saldo zero, iniciando do zero. Depois que você ganhar uma feiorra, com essa mesma estratégia, vai permitir você fazer 100. Depois, com esses 100, vai permitir você fazer 1000. Depois, com os 1000, vai permitir você fazer 100.000. Então, é uma perspectiva crescente, gente. Então, por isso, eu peço que você acompanhe os nossos vídeos ou os próximos vídeos que nós vamos estar trazendo com as ferramentas para você automatizar o ganho através das Faucet, com a leitura automática e a resolução automática das CAPTCHA. Vai utilizar outras ferramentas. Você não pode se limitar somente em uma ferramenta. Você pode utilizar a Faucet. Geralmente a Faucet dá para você ganhar somente um tipo de criptomoeda, certo? Se você quiser executar uma estratégia única para uma criptomoeda, você vai, por exemplo, pegar uma Faucet de Dogecoin e você vai clamar ali um bom tempo Dogecoin para você ganhar o saldo somente de Dogecoin, para você executar a estratégia somente com Dogecoin. Ou você pode escolher qualquer outro tipo de criptomoeda para você ganhar, e aí você vai utilizar a Faucet para ganhar esse saldo com as estratégias que eu vou estar mostrando para vocês, e aí você ganhando uma criptomoeda somente em particular. Eu, particularmente, eu utilizo as Multifaucet. Por que as Multifaucet? Ou quando eu quero dinamizar um processo, eu utilizo as Multifaucet e as Faucet também ao mesmo tempo. As Multifaucet vai permitir você ganhar várias criptomoedas ao mesmo tempo. Ou seja, você vai ganhando saldo aqui para utilizar essa estratégia com todas as criptomoedas. Ao invés de você usar somente uma, você vai usar para ganhar todas as criptomoedas, ter saldo em todas as criptomoedas, depois executar essa mesma ação que eu fiz tanto com Doge como feiorra em todas as outras criptomoedas. Eu poderia trazer para vocês mais para frente, depois que eu fizesse esse saldo com todas as criptomoedas, eu mostrar o saldo em todas as criptomoedas para que vocês visualizarem que funciona. Mas eu resolvi iniciar logo para que vocês vejam no decorrer do acompanhamento aí do canal, vocês vejam que os meus valores vão ser aumentados aqui em todas as criptomoedas. Ao invés de uma só, eu optei em todas as criptomoedas com as Multifaucet, certo? Se você quiser aumentar estrategicamente em determinada criptomoeda, você vai usar uma Faucet ou várias Faucets dessa criptomoeda, exemplo Doge, ou Tron, o Digibyte, o Tether, e executar essa ação para ganhar logo um determinado valor e executar a estratégia somente com uma. Só que eu quero executar a estratégia com todas e mostrar esses resultados aqui para vocês no decorrer do nosso vídeo. Então, gente, esse vídeo eu acho que já ficou muito extenso. Eu não vou nem entrar em outros pontos aqui. Você pode também estar ganhando com afiliado. Outra estratégia bacana, gente. Essa mesma estratégia, você pode duplicar ela. E isso vai virar uma fortuna. Por quê? A própria Faucet Pay, aqui no programa de afiliado, se você indica essas estratégias para outras pessoas, e essas pessoas iniciam do zero, automaticamente ela vai se cadastrar na Faucet Pay com a sua indicação. Então, tudo que ela ganhar aqui, das estratégias que você vai estar mostrando no seu canal, automaticamente vai gerar ganhos
automático para você todo dia. Você tendo 1, 10, 100, 1000 indicados. Vai virar uma bola de neve aqui, onde você vai ter ganhos todos os dias, não só seus, como de todos os seus indicados também. Então é uma outra ferramenta poderosa. E além do mais, as próprias Faucet que você vai estar mostrando ou vai estar divulgando para ganhar saldo, para que as pessoas tenham saldo aqui para executar a estratégia, elas vão precisar usar uma Faucet também para ganhar os saldos, ou Multifaucet. Então, essas mesmas Multifaucet também têm um programa de referência. Ou seja, à medida em que elas forem multiplicando os seus saldos lá nas Faucet, Multifaucet ou Autofaucet, você vai estar ganhando também ganho de referência lá na Multifaucet. Veja que é ganhos de todos os lados. Eu acredito que você não tinha prestado atenção ainda nisso. Então é essa estratégia que eu quero trazer para vocês. Como enriquecer com Faucet Pay é o tema desse vídeo. E nós vamos estar mostrando isso em tempo real e trazendo também ferramentas para você, para isso acontecer. E como eu disse também, gente, para você assistir o vídeo até o final, aqui na multiplicação consiste em, vamos botar aqui no avançado, vou deixar também as configurações. Na verdade, eu vou ensinar como você configurar, né, nos próximos vídeos. Quando você configurar aqui, você vai executar essa tarefa aqui, ó, automaticamente. Só que mesmo executando automaticamente, você vai ter que acompanhar, porque aqui ele gera um gráfico subindo e descendo, subindo e descendo. E tem determinado momento que o gráfico ele desce, 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 desce. E se você não clicar em parar, ele vai descer e vai levar seu saldo todo. Isso quando você demora um bom tempo. Então eu disse para vocês que eu queimei muito saldo para poder aprender isso, ok, gente? Então você não vai precisar queimar saldo, porque eu já queimei saldo por vocês e vou dar as estratégias, o pulo do gato para que você não perca saldo. Então quando eu comecei executando a estratégia, eu deixava aquele rodando automaticamente. Ele ganha, 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 ganha. Eu fui ganhando e melhorando a estratégia. Aí o que aconteceu? Depois de eu ter ganhado um saldo bom, de repente o gráfico subiu e desceu de vez. Desceu, 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 desceu e zerou minha banca. Quando zera, aparece aqui um botão com um botãozinho de OK. Quando você vem no saldo, o saldo zerou. Certo? Então, para que isso não aconteça, eu vou estar dando as estratégias para você. Então, para não acontecer, eu acompanho aqui de tempo em tempo e clico em parar, aí recomeço de novo. Clico em parar e recomeço de novo. Clico em parar e recomeço de novo, em determinado período de tempo. Ontem eu criei um outro processo para dinamizar ainda mais a estratégia. Ao invés de eu ficar clicando aqui de tempo em tempo, eu configurei uma outra ferramenta, que inclusive vou deixar primeiramente a estratégia manual ou semi-automática, e depois vou mostrar para vocês com outro robô a estratégia automática total, que é a automática aqui do sistema e a automática com outra ferramenta que vai fazer você parar de tempo em tempo. Ou seja, a probabilidade de perda é, na verdade, perda no final, né? Porque quando você utiliza aqui a ferramenta, ela vai subindo, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, perdendo e ganhando, e no final você sai com saldo positivo. Mas esse no final que eu falo é de minuto em minuto, ou meio minuto, ou 30 segundos. Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Então de 30 em 30 segundos, 20 em 20 segundos, 20 em 20 segundos, 15 em 15 segundos, você ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Aí, em uma determinada fração de tempo, né, que é segundos, você sai sempre com saldo positivo. Então essa ferramenta vai controlar isso de forma automática. Ela vai ficar aqui de tempo em tempo, apertando o botão e desapertando, apertando, desapertando, apertando, desapertando, e aí você vai fazer a estratégia automática total, certo? Sem precisar mover a sua mão, porque tem uma outra questão. Quando você faz isso por um bom tempo, você começa a ficar cansado e há um perigo. Quando você começa a ficar cansado, que você pode querer acelerar o processo para querer ganhar muito mais, porque você viu que a estratégia funciona, e aí você vai perder o seu saldo todo. Então, com essa ferramenta vai impedir que você se canse, porque ela vai estar no automático total e vai estar ganhando sempre. Ganhando, ganhando, ganhando. Pode acontecer de, em
fração de segundo você perdeu uma mão, mas nas próximas você vai ganhar e vai crescendo o seu saldo. Então vou encerrar esse vídeo por aqui, gente, porque esse vídeo já ficou muito extenso, certo? Esse vídeo foi para dar um apanhado geral sobre essa plataforma. Aqui você tem como trocar suas criptomoedas por outras criptomoedas, certo? Se você desejar utilizar o saldo que você ganhou de outras criptomoedas em uma única para fazer a estratégia, você pode vir aqui trocar uma criptomoeda por outro. Você pode também estar fazendo aqui stake do token Feora, certo? Então vou estar trazendo várias formas de você estar multiplicando o seu saldo aqui, enriquecendo com Faucet Pay, porque esse é o tema do vídeo, enriquecendo com Faucet Pay. Não se esqueça, gente, de dar o like nesse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas, porque a intenção é as pessoas que gostam de trabalhar com Faucet, elas possam realmente ser recompensadas pelo trabalho que elas executam. Às vezes tem pessoas que passam dias em cima das Faucet para poder conseguir um determinado saldo para levar para uma outra plataforma para executar a estratégia em outra plataforma. Ao invés de você executar em outra plataforma, você vai utilizar aqui na própria Faucet Pay. Então não se esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, principalmente as pessoas que assistem os nossos vídeos e ainda não são inscritos no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para que você receba a notificação dos próximos vídeos que nós vamos estar trazendo aqui no canal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado. O vídeo ficou um pouco extenso, eu entendo, mas foi necessário para que você entendesse a visão, compreendesse a visão de que é possível enriquecer com a plataforma Faucet Pay. E não é impossível enriquecer. É possível sim, e a probabilidade é exata de você enriquecer com essa plataforma, utilizando as estratégias que eu vou estar mostrando para todos vocês. Ok? Então quero encerrar esse vídeo por aqui. Acompanhe os próximos vídeos e até mais. Grande abraço a todos vocês.